Estou muito contente de estar aqui com o Elder Christopher Golden e o Bispo Gerald Cosset para este debate sobre o fortalecimento da família e da igreja por meio do sacerdócio. O sacerdócio está no centro do plano de salvação e o poder do sacerdócio visa fortalecer as famílias, bem como os quórums do sacerdócio. Isso significa que o poder do sacerdócio deve ser utilizado no lar, mesmo antes de ser usado em outros lugares. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Sempre senti que a responsabilidade era nossa. Sentimos que nosso objetivo era o de conseguir levar nossos filhos de volta ao Pai Celestial. E uma das coisas que fizemos foi descobrir do que nossos filhos precisavam em seu ensino diário. Por exemplo, estudamos as Escrituras juntos e ensinamos usando as Escrituras e as palavras dos profetas vivos. E isso aumentou a capacidade deles de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Acho que a oração familiar se encaixa bem na necessidade de começarmos bem cedo a ensinar nossos filhos. Ensinar as crianças não é apenas uma responsabilidade da primária, mas quando eles têm 2 anos de idade, antes de entrar para uma classe da primária, os pais podem se ajoelhar com os filhos e começar assim. A igreja existe para nos ajudar a educar nossos filhos, mas não para nos substituir. A família é realmente o primeiro lugar onde aprendemos sobre o Evangelho e especialmente sobre o sacerdócio. À medida que as crianças pequenas observam os pais, veem o pai e como ele age no sacerdócio e percebem que ele é digno desse poder, elas recebem grandes ensinamentos que vão ajudá-las quando derem início à sua própria família. O ponto-chave é que o pai precisa portar honrosamente seu sacerdócio e levá-lo a sério. Um dos maiores exemplos que tenho de meu pai foi quando eu ia com ele fazer visitas de mestres familiares. Era uma atividade e responsabilidade da igreja, mas também uma atividade e responsabilidade familiar. Só o fato de seguir o exemplo do meu pai e trabalhar com ele no sacerdócio já foi o melhor treinamento que eu poderia receber. Por mais significativo que seja o ensino de um consultor do sacerdócio ou de uma consultora das moças na igreja, e esperamos que sejam bem eficazes, isso nunca é tão produtivo quanto o exemplo de uma mãe ou de um pai. Na conferência de outubro de 1994, o presidente Howard W. Hunter disse essas palavras aos maridos e pais que portam sacerdócio. Como patriarca do lar, exerçam o sacerdócio, realizando as devidas ordenanças para sua família e abençoando sua esposa e filhos. Além de sua própria salvação, irmãos, não há nada tão importante quanto a salvação de sua esposa e filhos. Que ótimo conselho. Bem, uma das responsabilidades, mas também um grande privilégio de todos os pais que possuem sacerdócio é poder realizar ordenanças para seus filhos. Abençoar uma criança recém-nascida, batizar, confirmar, conferir o sacerdócio a seu filho e depois prepará-los para receberem as ordenanças do templo e até mesmo o selamento no templo. Este é um caminho de convênios que o pai e a mãe podem trilhar com os filhos. Acho que a parte crucial de tudo isso é que o pai é quem precisa fazer com que o sacerdócio seja usado em benefício de sua família. Não se trata apenas de presidir com retidão no lar, mas garantir que essas ordenanças que abrem caminho para o poder da expiação sejam trazidas para a vida das pessoas e de sua família. E os avós também, no meu caso, que não tinha um pai em casa, foi meu avô e às vezes meus tios que realizaram as ordenanças dos sacerdócios para mim e me serviram como exemplo. Em muitas famílias não há um portador do sacerdócio em casa e o papel dos quórums é visitar essas famílias e prover-lhes as bênçãos do sacerdócio. Como mestres familiares, uma pergunta que poderíamos fazer a nós mesmos é: como posso abençoar essa família com o sacerdócio que possuo?
Quando falamos do sacerdócio no lar, muitas vezes pressupomos o sacerdócio de Melquisedeque, mas temos lares na igreja em que um portador do sacerdócio arônico é o único portador do sacerdócio na família. Vivenciei isso quando tinha 12 anos e fui ordenado diácono. Como meu pai já havia falecido, eu era o filho mais velho da família. Lembro-me de minha mãe dizendo como era maravilhoso ter a autoridade do sacerdócio novamente em casa. Que experiência boa! Eu estava pensando na importância do sacerdócio e do poder que usamos. Podemos usar o sacerdócio em nosso lar e com muito mais frequência se estivermos próximos do Espírito. O pai que preside no lar é o patriarca da casa e pode tomar a iniciativa de dar uma bênção a qualquer momento. Não precisa esperar até que seja solicitado. Esperar que alguém lhe peça uma bênção é mais adequado quando se tratar de pessoas que não sejam da família. Sem dúvida. Acho que esse é um bom momento para falarmos sobre a diferença entre a autoridade do sacerdócio e o poder do sacerdócio. Todos os que portam o sacerdócio estão autorizados. Eles têm autoridade para agir em nome do Senhor, e isso se aplica às ordenanças que são realizadas sob a direção da igreja e das chaves do sacerdócio. Mas o poder do sacerdócio é mais do que a autoridade do sacerdócio. E nos vários exercícios de nosso sacerdócio na família, precisamos do poder do sacerdócio. E o poder do sacerdócio depende da retidão pessoal. No livro de Mórmon, lemos a respeito desse excelente princípio em 3º Nefe, capítulo 8, versículo 1. E nenhum homem havia que pudesse fazer um milagre em nome de Jesus, se não estivesse completamente limpo de suas iniquidades. Isso fala sobre a sagrada responsabilidade que temos em relação a nós mesmos de nos purificar. Sim. Para que possamos ser dignos de usar o sacerdócio para o benefício de nossa família. E falando da natureza essencial da retidão pessoal e da obediência aos mandamentos, para se ter o poder do sacerdócio, o elder Wilford Woodruff ensinou: quanto mais próximo vivermos de Deus, quanto mais fielmente obedecermos às suas leis e guardarmos seus mandamentos, mais poder teremos do sacerdócio. O poder do sacerdócio, que é o poder de Deus, para abençoar todos os seus filhos, homens e mulheres, funciona, é claro, tanto na família quanto na igreja. E suas bênçãos estão ao alcance tanto dos homens quanto das mulheres. Os homens possuem o sacerdócio, mas as bênçãos do sacerdócio são compartilhadas por todos. Exatamente. Os homens não são o sacerdócio. O sacerdócio é algo que eles exercem em benefício dos filhos e filhas de Deus. Esse é o propósito da igreja. Gostaria de ler o que o presidente Boyd K. Packer disse. Há uma diferença no modo pelo qual o sacerdócio funciona no lar quando comparado ao modo como funciona na igreja. Na igreja, nosso serviço é prestado por meio de chamados. No lar, nosso serviço é prestado por opção pessoal. Um chamado na igreja geralmente é temporário, porque depois se segue a desobrigação. Nosso lugar no lar e na família se baseia na escolha e é para sempre. Isso é um ótimo resumo do que o sacerdócio faz em casa e de qual é o propósito da igreja: fortalecer o lar, de modo que o sacerdócio pode abençoar todos os membros da família. Há uma declaração do presidente Monson no qual ele disse: a dádiva do sacerdócio é inestimável. Ela traz consigo a autoridade de agir como servos de Deus, de ministrar aos enfermos, de abençoar nossa família e outras pessoas também. Sua autoridade pode estender-se além do véu da morte, pelas eternidades. Nada há que se compare a ele no mundo inteiro. Protejam-no, entesourem-no e sejam dignos dele. Irmãos e irmãs, falamos do poder do sacerdócio na família.
É meu testemunho de que esta é a vontade do Senhor, de que o poder do sacerdócio seja usado para abençoar seus filhos e filhas, principalmente por meio das famílias, que são a imagem e o precursor da exaltação no reino celestial. Sei que essas coisas são verdadeiras e invoco as bênçãos do Senhor sobre nós, ao nos esforçarmos para alcançar este objetivo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.